com alguém que, né, é identificado, é difícil até falar qual que é a origem, né? O Wagner Rubinelli teve 4 mandatos como vereador na cidade de Mauá, foi deputado federal, mas ele também tem carreira e prestação de serviços em outros municípios aqui da região do ABC. Só para destacar 2, ele foi, eu lembro que eu acompanhava a sessão da Câmara nessa época, o Otávio Manente, saudoso, era o presidente da casa, diretor jurídico da Câmara de São Bernardo, e hoje ele atua como diretor jurídico na Câmara de Rio Grande da Serra, ou seja, conhece aí o ABC na palma da mão. Rubinelli, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, Leandro Amaral, boa noite, Carlos, boa noite, Amanda, boa noite a todos os internautas aqui da RDTV, é uma satisfação estar com vocês aqui essa noite. Legal, muito assunto aqui para tocar com o Rubinelli, obviamente vamos falar do atual trabalho, tivemos a oportunidade de estar lá na Câmara de Rio Grande da Serra, aliás, agora casa nova, casa própria, e o Rubinelli participou da entrevista ao lado do presidente da casa, mandar um abraço, aliás, para o Claudinho Monteiro, todos os vereadores lá de Rio Grande da Serra. Vamos falar então do trabalho na Câmara de Rio Grande da Serra. O Rubinelli está afiliado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, pré-candidato ao Paço de Mauá, vai falar mais sobre isso. E de um projeto, olha só que curiosidade, Carlos Carvalho, o Rubinelli apresentou um projeto lá atrás, em 2004, e agora esse projeto está sendo retomado, a discussão tramitando no Senado Federal, 15 anos depois. Vamos atualizar também esse assunto, esse é um dos temas e, claro, a participação dos internautas. Começar pela questão de Rio Grande, Rubinelli. Como é que é para você... a gente sempre costuma comparar, né, a questão orçamentária, que o orçamento da Prefeitura de Rio Grande da Serra é o orçamento da Câmara de Santo André, ou seja, é uma cidade que carece de investimentos, de recursos. Como que é para alguém com essa ficha de serviço prestado atuar e ser desafiado a gerir ali o jurídico da Câmara de Rio Grande, ou seja, muito trabalho e muitas vezes poucos recursos? Não, isso é verdade, é uma cidade muito bonita, né, uma das cidades mais bonitas do Grande ABC, do ponto de vista do paisagismo, né, do verde, do meio ambiente, das águas, mas infelizmente não tem indústria, a arrecadação é baixa. Mas os recursos lá, eles são tratados com muita seriedade, tanto por parte do Executivo como do Legislativo. O Legislativo, para você ter uma ideia, ele tem basicamente 3 ou 4 contratos. Tem com a SECAM, que é a informatização de toda a prestação de contas, com o Tribunal de Contas, a UDESP, toda essa questão para poder mandar as informações para o Tribunal de Contas através do sistema UDESP. Tem o contrato da compra de água, tem a transmissão da Câmara, para você ter uma ideia, até uma pessoa falou para mim, nossa, mas a transmissão da sessão da Câmara de Rio Grande é R$8.000 por mês. Eu falei, não, você está enganado, é R$800 por mês, né? Porque a pessoa imaginava que era 8 mil por mês. Não, é R$800 por mês a transmissão, né? E não só a transmissão, isso aí também é para jogar e manter na página da Câmara o conteúdo. Então é uma coisa assim, muito enxuta, muito séria, muito pé no chão. Agora, de uma forma muito bacana, saiu daquele prédio antigo que vocês viram, que ficou quase 50 anos em cima de uma farmácia, era um local que era alugado, hoje foi cedido, né, para a Câmara um espaço que era da Prefeitura Municipal, então foi doado não, foi feita uma cessão de uso para a Câmara Municipal por 10 anos, a Câmara deixa com isso de pagar aluguel, a Câmara passa a ter acessibilidade, que antes não tinha, você não tinha condição de uma pessoa deficiente poder ir na sessão da Câmara. Você passa a ter, por exemplo, a possibilidade de ter o laudo do bombeiro, que no outro prédio não tinha, por conta da acessibilidade. Você vai para um lugar totalmente diferente do anterior, um local bonito, uma Câmara bem arrumada, com economia para os cofres públicos, né? E é bacana porque foi um trabalho do presidente Claudinho, em conjunto com todos os vereadores de Rio Grande da Serra. Sabe por quê? Porque todos eles verificavam, eles viam a necessidade da mudança. Então não teve algum vereador que quis fazer palanque, quis criticar, todos foram muito sérios e falaram, não, olha, realmente é algo que precisa ser feito e você tem todo o nosso apoio, Claudinho. E aí o Claudinho Monteiro, né,
conseguiu fazer essa mudança, está lá fazendo um trabalho muito sério como presidente. O Parlamento de Rio Grande da Serra me surpreendeu pela qualidade dos debates. Os vereadores, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar, mas se não tiveram, estão convidados. A qualidade do debate em Rio Grande da Serra me surpreendeu. Porque até, talvez eu tenha sido até responsável por isso. Que realmente a qualidade é muito boa. Eu não esperava que fosse assim. Eu já participei de debates na Câmara de Mauá, já acompanhei São Bernardo, Santo André, mas a qualidade do debate deles e o nível do debate é altíssimo. Então, eles conseguem fazer um debate político acirrado, sem qualquer tipo de ofensa pessoal, de baixaria, e com uma qualidade muito grande no debate político deles, né? Então, eles estão de parabéns. Carlos Carvalho. Boa noite, Rubinelli, bem-vindo aqui. Boa noite, Carlos. Ao RDTV. Com a nova Câmara, acaba tendo que ter mais funcionários, tinha uma polêmica em relação a assessores, quanto seria o necessário para a Câmara de Rio Grande, e aonde entra a sua parte nessa história? Eu pergunto isso até pelo que aconteceu nas outras câmaras aqui do ABC, do Tribunal de Contas, Ministério Público, entrar com ações para redução do número de assessores. E a gente não tem uma lei específica para isso. Como é que vocês pensaram lá em Rio Grande? Na realidade, o Ministério Público, muitas vezes, ele acaba tomando algumas posições um pouco, na minha opinião, equivocadas e precipitadas. Porque você não tem uma legislação que diz qual é o limite de contratação. Por exemplo, você pega uma cidade igual Santo André ou Mauá, que durante 10 anos teve lá 6 assessores. Então, durante 10 anos, você tem 6 assessores. Aí entra um promotor na comarca e ele fala, não pode ter 6, tem que ser 4. Mas qual é o critério? Não, é o promotor que acha isso, que tem que ser 4. E aí ele chama o presidente e fala, olha, ou o senhor abaixa para 4, ou eu vou entrar com uma ação de improbidade contra o senhor. Aí ele chama a mesa e fala o quê? Fala, olha, o promotor está dizendo que vai entrar com uma ação civil pública de improbidade contra nós. Aí a Câmara fica preocupada e começa a buscar mecanismos para reduzir até de uma forma que não caberia, porque tem cidades que têm uma população gigantesca e o nível, a quantidade de assessores se justifica ao longo dos anos pelo trabalho que vinha sendo realizado em São Bernardo, em Santo André, em Mauá mesmo. Mas todas as cidades acabam sofrendo essa pressão do Poder Judiciário. Na realidade, o que deveria ser feito? A Assembleia Legislativa, ou no âmbito do Estado de São Paulo, poderia propor uma lei com base na questão populacional dos municípios, limitando uma quantidade de assessores com base na quantidade de eleitores desse município, usando o princípio da razoabilidade. E acabaria essa questão do Ministério Público fazer de acordo com o que ele acha, muitas vezes da cabeça do promotor, o que ele acha que é certo. Então, não tem a lei e um promotor que ficou lá na cidade, por exemplo, durante 10 anos, estava tudo bem. Aí, de repente, o outro fala, não, eu acho que é muito, mas eu acho, qual é a lei, qual é o parâmetro? Então, de uma certa forma, muitas vezes, os promotores, alguns, não todos, mas alguns eles acabam por exagerar em suas atribuições. Então, tem que regulamentar. Na questão de Rio Grande da Serra, o que acontece? É uma Câmara muito enxuta, com 12 funcionários. 12 funcionários, dos quais 11 são concursados e um é comissionado, que sou eu, que sou o advogado da Câmara. E aí nós temos um assessor para cada vereador, com salário, até vou falar porque é uma questão pública, né? Sim. Então não é direito do cidadão saber, de R$ 1.900, tá? Esses assessores estão lá atendendo a população, porque o que acontecia antes, Carlos? Chegava um munícipe lá, eu estava trabalhando, o munícipe, eu quero falar com o vereador, por exemplo, com o presidente da Câmara, o Claudinho Monteiro. Ah, ele não está. Eu quero falar com o Bibinho, ele não está. Por quê? Porque está na rua trabalhando, vistoriando obras e tal. Que é o trabalho dele. Que é o trabalho dele. Aí você tem que parar, o RH tem que parar, que o RH nós somos 12, tem uma funcionária no RH, 2, o RH tem que parar para atender o munícipe. Quando o RH não para, a menina da secretaria para atender o munícipe. Agora não. Agora chegou uma pessoa, quero falar com o vereador. Com qual vereador você quer falar? Ah, eu quero falar com o vereador Marcelo. Pois não, olha, o senhor atravessa aqui, ali a sala dele é ali.
Então ali já vai, conversa, resolve. Antes não tinha nenhum. Então é uma questão muito oportuna que aconteceu lá, uma questão séria. Nós, quando foi votado a questão do cargo do assessor, nós adequamos o valor do salário à realidade de Rio Grande. O salário era maior, era um salário de 2.700, 2.800, mas nós tínhamos que equacionar o orçamento da Câmara, então nós colocamos de acordo com o que era possível, que era dentro dos limites. Então ficou um salário de R$ 1.900. Sempre gera um problema em todas as câmaras, né? É bom lembrar para quem está nos assistindo que existe, por exemplo, uma lei que limita o número de vereadores dependendo do o tamanho da cidade, o tamanho de habitantes da cidade. Por exemplo, São Bernardo tem 28 hoje, antes tinha 21, pulou para 28, poderiam ter 34 pelo número de habitantes. Só que se estabeleceu que 7 é o número ideal, 7 a mais do que existia era o número ideal, não traria tanto gasto para a Câmara e mesmo assim ainda conseguiria trazer para a cidade um bom número de vereadores. E assim foi em cada município. Só que essa questão de assessor ficou meio jogada ao léu, né? Rio Grande é muito sério. Pra você ter uma ideia, o salário de um vereador em Rio Grande da Serra é R$5.000. É o mais baixo do ABC. É o mais baixo do ABC, eles trabalham muito, eles são sérios, eles vestem a camisa mesmo, todos eles, eu não tenho paixão ideológica aqui, com esses cabelos brancos aqui, eu deixei essa questão das paixões ideológicas de lado e vejo muito a questão da pessoa, do trabalho. E todos eles lá eu vejo que se dedicam muito. Eles têm muita paixão pelo que eles fazem. Né? O Benelli, só antes da gente atualizar aqui de Mauá, que tem muitas perguntas já de Mauá, agradecendo, obrigado pessoal que está mandando Mauá. Vamos falar do projeto. Que história é essa? O projeto 2004 está entrando em pauta novamente agora no Senado, Rubinelli. Então, gente, quando eu fui deputado federal, eu fiquei muito feliz. Eu apresentei vários projetos. Apresentei um projeto, uma PEC, que criava a justiça ambiental. Foi aprovada a admissibilidade, está lá encostadinha, paradinha lá. A PEC pode entrar numa comissão especial a qualquer momento, que cria a justiça ambiental no Brasil. Mas eu fui surpreendido também. Porque, de repente, eu pesquisando lá no Google, eu vi que tem um projeto meu no Senado. Aí eu descobri que esse projeto foi aprovado, me parece que no plenário da Câmara em 2012. Agora foi para o Senado e já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado e agora vai para o plenário. E vai ser votado no plenário do Senado. A Câmara Federal ela fez uma modificação, porque esse meu projeto ele previa o fim do prazo prescricional para o maior de 16 e menor de 21 anos. E o final também, o término do prazo prescricional para o maior, do privilégio de ter um prazo prescricional menor, do maior de 70 anos. A Câmara Federal tirou o maior de 70 anos, não sei porquê, né? Parece que tem muita gente com 70 anos lá, né? Que eles entendiam que deveria manter o prazo prescricional para você poder ser processado, privilegiado para o maior de 70. O Senado não, o Senado colocou de volta no projeto. Ou seja, volta a ser como eu havia proposto. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, aquele cidadão que ele é maior de 16 e menor de 21, que cometeu um crime, como ele tem um prazo prescricional menor, quando você vai punir ele, dependendo da quantidade da pena, não dá mais para punir que prescreveu a pretensão punitiva do Estado. Nesse caso, qual é o limite do prazo? Então, o prazo vai depender da pena fixada, entendeu? Tá? Então, muitas vezes, você vai punir e aí já prescreveu, não tem mais punição. Para evitar a impunidade, principalmente em casos, eu me lembro, quando eu apresentei o projeto, me parece que foi próximo quando aconteceu aquela questão do Champinha, isso, mas né? Claro. Que tinha essa questão, aí eu apresentei esse projeto. Então, por exemplo, acho que não é correto, muitas vezes o maior de 18, 19, 20, quem não completou 21 ainda ter privilégio no prazo prescricional. Acho que não deve ter, né? Deve ser o prazo, né, sem privilégio nenhum no prazo prescricional. Tem que ser o prazo que é igual para todos. E o maior de 70 a mesma coisa. Muitas vezes, figuras como Paulo Maluf, outras pessoas que cometeram vários
crimes acabam se beneficiando por conta da prescrição de alguns crimes. Então, para evitar isso, eu apresentei esse projeto. Esse projeto entrou na pauta da Câmara Federal em 2012, o pacote anticrime, e agora foi para o Senado. E eu fiquei feliz pelo seguinte, tem deputados que muitas vezes é difícil aprovar um projeto lá. Ele fica lá 20 anos e não consegue aprovar um projeto. Eu saí de lá, nem estou lá e tem projeto meu tramitando. Foi um mandato, né? Um mandato, né? E isso foi muito gratificante, né? Até tem uma PEC minha lá que foi, no último dia que eu estive em Brasília, foi votada a admissibilidade dessa PEC, que cria a justiça ambiental. E foi aprovada na CCJ por unanimidade. Então ela está lá paradinha, né? Se um presidente preocupado com o meio ambiente da Câmara quiser instalar a comissão especial para discutir essa PEC, seria uma proposta de emenda constitucional criando a justiça ambiental no Brasil, ele poderia. Então, eu trabalhei bastante em Brasília e fico feliz em saber que ainda tem algum trabalho meu lá tramitando, né? Isso é muito gratificante. Pessoal, vamos entrar no assunto de Mauá aqui para a gente discorrer sobre o assunto, muitas perguntas. O Rubinelli, a última eleição dele foi em 2012, candidato a vereador na cidade de Mauá, Isso. né, Rubinelli? 2014 não disputou, 2016 também não. O filho do Rubinelli disputou, eleito vereador na cidade de Mauá. Aliás, o Fernando Rubinelli já teve oportunidade de dar entrevista aqui para a gente. E agora o Rubinelli com a pré-candidatura a prefeito de Mauá pelo PTB para 2020. Rubinelli, por que da pré-candidatura? Então, na realidade, o que eu imagino, estava comentando aqui com o Carlos e com o Leandro Amaral, eu fui vereador por 4 legislaturas. Fui deputado federal, secretário de Assuntos Jurídicos de Mauá, secretário de Trabalho e Renda, e atuei na área jurídica em São Bernardo, em Rio Grande da Serra. Eu acho que eu posso contribuir muito com a cidade de Mauá. Então, eu coloquei a minha pré-candidatura num dos momentos mais difíceis que a cidade de Mauá atravessa. Eu acredito que é um momento de parar tudo e replanejar tudo do ponto de vista administrativo, jurídico, todas essas questões. Eu acho que tem que repensar a administração pública de Mauá. Começar tudo novamente. Espero, até que pode ser que não seja eu, mas se for um outro, que quem for o próximo prefeito faça isso, né? Dar um novo direcionamento a tudo, uma nova concepção de gestão, mudar tudo. Até às vezes eu sou um pouco exagerado em alguns aspectos legais, né? A Cássia Rubinelli, que também foi vereadora, ela brinca comigo, né? Ah, mas você vai travar porque você é exageradamente, né? Certinho. Eu peguei e falei assim, olha, se tiver que travar alguma coisa para fazer da forma certa, vamos fazer. Nós não podemos fazer igual a gente vê em algumas cidades aí do Brasil afora, que a obra já começou e a licitação ainda não terminou de ser feita, né? Então, a gente tem que seguir, né, o trâmite legal. A gente tem que fazer as coisas certas. Ah, vai demorar mais? Vai demorar mais, vai ser o certo. Então, Leandro Amaral, é um desafio, coloquei minha pré-candidatura. Até recentemente, uma pessoa da política de Mauá, um jovem da política de Mauá, falou, mas você é candidato a prefeito, você não tem dinheiro, né? Como que você vai fazer campanha? Eu falei, olha, primeiro, pelas novas regras, agora é financiamento público, né? Tudo bem que a pessoa pode colocar o recurso próprio, se quiser. Eu não sou rico, não tenho dinheiro, mas tenho financiamento público. Se o meu partido mandar alguma coisa, ótimo, do financiamento público. Vou fazer com aquilo e com o pouquinho, eventualmente, se eu tiver, meu, que eu vou colocar. Agora, de compactuar com algo de irregular, de aceitar a doação de Caixa 2, isso não conte comigo mesmo, né? Porque aí você já está começando, não de forma errada, você já está começando de forma criminosa, né? E a minha proposta é de fazer se eventualmente esse projeto for exitório, de fazer um governo extremamente sério, transparente, rígido, né, com muita austeridade, mas austeridade na questão do cumprimento da lei. Não vamos achar que a austeridade que eu defendo, digamos assim, seria posições reacionárias. Não, porque
porque eu sempre me coloquei como uma pessoa humanista, que defende muito a questão do ser humano, não só do ser humano, dos animais também, essas causas, né? Eu acho muito legal. Então, alguma pessoa pode confundir. A minha seriedade é com a questão legal, né? Muito nisso daí. Agora, a austeridade também. Agora, não confundir isso com ser reacionário, porque aí, jamais, né? Eu sempre tive umas posturas extremamente democráticas. Eu acho que para você ser democrático, para você ser humanista, para você defender posições humanitárias, né? Eu acho que você não precisa ser de direita, de esquerda, de centro, você tem que ser humano, né? É isso. Antes de a gente seguir para os pontos mais específicos, eu vou fazer uma pergunta mais generalista. Hoje, qual é o grande desafio de Mauá? É um desafio político por tudo que aconteceu nesse mandato, por tudo que vem acontecendo nessas gestões, podemos dizer assim, teria que ser de 4 anos, mas está se misturando, ou a questão administrativa, com os problemas que a gente vê de dívidas, de contratos mal feitos, qual que é o principal desafio da cidade? A cidade tem uma dívida gigantesca. A cidade de Mauá está entre as 10 cidades com maior dívida do Brasil. Se eu não me engano, é a 4ª com maior dívida. E do Brasil. Só que a dívida não pode ser discurso para você falar que não consegue fazer nada. Porque quem for o próximo prefeito, seja quem for, vai ter que administrar sabendo de antemão que tinha dívida. Não adianta depois querer colocar a culpa na dívida. Você vai ter que gerenciar, administrar. Então, o que eu te falo, Carlos, é assim. Qualquer pessoa que estiver lá, ou a atual prefeita, Dona Laide Damo, ou qualquer outro futuro prefeito que quiser realmente fazer uma gestão muito eficiente, tem que fazer um estudo técnico. Porque a administração pública não é loteria. O prefeito, seja o Leandro Amaral, o Carlos, o Rubinelli, a Amanda, seja quem for que chega lá, não é assim, eu acho que é legal, eu vou devolver a SAMA para a Sabesp. Eu acho que é bacana, eu vou contratar tal empresa. Você tem que se assessorar de técnicos. Por exemplo, para você verificar se é interessante ou não devolver a SAMA para a Sabesp, você tem que contratar uma empresa, uma ONG, como a Fundação Getúlio Vargas, que é séria, e fazer um estudo técnico para ela te explicar exatamente se isso é viável ou não, em que proporção é viável e como deveria ser as tratativas. Você não pode acordar num dia assim e falar, não, olha, vamos começar a conversar, mês que vem a gente manda para a Câmara e a gente fecha. Não é assim que se administra. Quer dizer, nem o Leandro Amaral, nem o Carlos, nem a Amanda, nem o Rubinelli pode fazer isso. E aí, infelizmente, na política brasileira fazem isso. As pessoas, você vê, as pessoas acham que são senhores do destino. Eu acordo de manhã e falo, eu quero devolver tal empresa, eu quero fazer tal contrato, eu quero... Sendo que, na realidade, Carlos, Leandro, o papel do prefeito, já que ele não é um expert em todas as matérias, é ele se acercar de pessoas com capacidade técnica para orientá-lo. Por exemplo, às vezes você vai numa cidade e você vê o trânsito é uma bagunça. Aí você vai ver lá quem é o quadro técnico do trânsito. Estou falando hipoteticamente. Aí você descobre que não tem um engenheiro de trânsito na cidade, não tem um expert no assunto. Não foi feito um estudo, já que não tem alguém que sabe, não adquiriram um estudo de um órgão competente para saber como tem que ser a questão viária, a mobilidade naquela cidade. Então aí o que acontece? Realmente as coisas vão de mal a pior. Na realidade, a gente está num momento em que o prefeito tem que entender que ele tem que ser um administrador, mas ele não tem que fazer o que sai da cabeça dele achando que ele é rei, que ele é Deus. Ele tem que se acercar de técnicos, engenheiros, sociólogos, pessoas que realmente trabalham no sentido de trazer a proposta mais viável para o município. Além dessa questão da equipe, na prática, e tem muita gente que falando, olha, isso é bonito na teoria, mas na prática a gente consegue executar. Aí pergunto, na prática, como é que começaria do zero em Mauá? Bom, primeira coisa, eu acredito que o próximo prefeito que entrar, ele tem que entrar
verificar quais são os principais contratos e auditar todos. Auditoria. Auditar todos os contratos. Auditoria externa? Externa. Auditoria externa, independente, uma empresa do nível de uma Fundação Getúlio Vargas. Porque também não adianta você trazer uma empresa para auditar que ninguém nunca ouviu falar. Tem que ser uma que tem uma reputação ilibada, que tem credibilidade, que não vai de maneira alguma querer manchar o nome dela. Tem que ser coisa séria, né? E eu sei que existem várias, mas a FGV tem se mostrado uma das. Faz auditoria. Faz auditoria. Aí você já vai ver com relação à questão dos contratos, como que está aquilo, aquela questão, tá? Aí você vai ter que fazer também, olha só, você vai ter que estudar a cidade de Mauá. E não é nem só a cidade de Mauá, você tem que estudar todas as cidades, mas a cidade de Mauá mais que as outras. Aí você vai ter que fazer uma outra auditoria na dívida, né? Para ver o que aconteceu, como que chegou no fundo do poço com relação a essa dívida. E aí você pode até tentar, e talvez fosse oportuno, verificar os motivos disso. Quais foram os motivos? Foi corrupção? Foi mau gerenciamento? Foi malversação do dinheiro público? Foi a dívida lá atrás que teve da canalização do Tamanduateí, que é uma das maiores, né? Foi o fato de não terem pago a água lá que pegavam da Sabesp ao longo de um período, que é uma das dívidas. Tem que começar a verificar todas essas questões, né? Se você levar em conta, uma das maiores polêmicas que teve nos últimos meses foi a questão da dívida entre Mauá, a Prefeitura de Mauá e a Fundação do ABC, que até hoje a gente não sabe o número correto, né? A Fundação apontou 128 milhões em determinado momento, Mauá apontou 38 milhões, então, ou seja, é uma situação que a gente não sabe só que, agora para que lado foi, né? E aí eu não vejo, eu acho interessante isso, porque de repente, o que é essa dívida? Né? Foi serviço prestado, mas será que também teve serviço que foi cobrado e não foi prestado? Como que é feito esse controle? Como que é feita a fiscalização do que a ONG faz efetivamente e recebe e o que ela deixa de fazer e talvez não seja cobrada ou talvez sem ter uma fiscalização eficiente, porventura possa até a vir receber indevidamente. Tem que ter uma auditoria aí também. Porque nesse caso, por exemplo, especificamente, só tem, dois relatórios, entre aspas. Você tem as tabelas da Fundação do ABC dizendo quanto que ela recebeu, o quanto que faltou receber, então a Fundação tem isso nesse lado. E do lado da Prefeitura de Mauá, uma auditoria que foi feita em fevereiro do ano passado, uma auditoria interna ali da Prefeitura que apontou nesse relatório que eu acabei tendo acesso a ele quando teve a CPI das OS na Assembleia Legislativa, e que apontou uma série de escândalos ali em relação ao contrato, contratações erradas, serviços que não foram prestados, mas mesmo assim nada disso foi levado à frente. Uhum. Ou seja, hoje Mauá não tem exatamente uma OS que cuide ali do sistema de saúde, que está precisando de alguém que cuide, que melhore a situação, e tem uma dívida que nem sabe para onde vai, né? Então, mas será que tem essa dívida que a Fundação diz mesmo? Porque se tem essa dívida, por que a Fundação não cobra judicialmente? Agora a gente está esperando a assinatura da etapa. Até a pergunta do Christian Seixas. Você, prefeito de Mauá, o que você faria em relação ao contrato com a Fundação ABC? Mais uma auditoria, mas não interna, externa, para saber realmente o que está acontecendo. Apura o valor da dívida e paga? Não, apura o valor da dívida, verifica se existe a dívida. Existindo a dívida, você tem que verificar o porquê da dívida. Foi malversação do dinheiro público? Foi corrupção? Houve improbidade administrativa de algum agente anterior que deixou chegar nessa situação? Aí você tem que verificar tudo isso. E aí, a hora que você começa a mexer, não tem mais como parar. Porque a hora que chegar a auditoria independente lá de uma empresa igual a FGV, falou, olha, aqui tinha que ter pago, mas o dinheiro não foi pago, era a verba carimbada aqui, não foi utilizada, aí você começa a ter realmente que tomar as providências, né, de encaminhar para o Ministério Público, para ver o que aconteceu, por que aconteceu. Então, Christian, aliás, se for o Christian de Mauá... Isso, é o Christian Seixas. Isso. Pessoa, aliás, está mandando um abraço para você. Obrigado, Christian. Uma pessoa muito admiro o seu trabalho. Muito politizada, uma pessoa muito séria. E, mais uma vez, independente de questão ideológica, né? O Christian, ele sempre teve um pouco mais à direita, mas é um grande
Ó, Rubinelli, o intelectual. pessoal está comentando aqui, ó, Conde Avelino, boa noite, Leandro, Carlos, um abraço para o Rubinelli. Mauá tem jeito, Rubinelli? É o Conde do Polo. Tem jeito sim, Mauá é uma cidade que tem uma arrecadação muito grande. O polo petroquímico mesmo, Conde, aliás, o Conde trabalhou lá por muitos anos, né, do polo petroquímico, tem uma arrecadação muito grande, inclusive do polo petroquímico. Uma das injustiças de Mauá é a refinaria. Você conhece, né, Leandro Amaral? São Caetano, nós temos uma refinaria desde os anos 50 em Mauá, né? E essa refinaria tem os tubos, né? E a entrega do óleo refinado é feita em São Caetano e toda a arrecadação fica com São Caetano, que são milhões. Então, São Caetano, né? É uma cidade rica hoje também. Não fala para tirar de lá, senão o prefeito vai vir correndo para cá. É uma cidade rica às custas de Mauá. 50 anos de injustiça, né? Desde os anos 50, essa refinaria, e ninguém se depara com essa questão. Essa questão poderia, pelo menos, haver um bom senso de haver talvez uma parte continuar sendo lá entregue em São Caetano, mas ter um posto aqui em Mauá que fosse entregue a outra parte do óleo refinado. Isso é uma injustiça. E eu acho que a cidade tinha que se insurgir contra isso. Os prefeitos que passaram pela cidade, todos eles. A gente teve um momento interessante aí, que teve prefeitos do PT, e a Dilma era presidente, o Lula teria que ter tentado corrigir essa injustiça nesse momento, né? Hoje, eu não sei se teríamos mecanismos jurídicos para isso ou não. Mas é algo terrível, né? Você saber que a gente fica com a poluição, com o risco de explosão, e o imposto vai para São Caetano. Você chegou, Wagner, Rubinelli, a atuar como secretário do trabalho na cidade de Mauá, na gestão do Átila com a Alaide. Como é que foi essa sua experiência lá, politicamente, com o Átila e a Alaide? Você já identificava problemas, chegou a sugerir? Em que momento você viu que o barco ia afundar? Os dois prefeitos, trabalhei com os dois me respeitaram muito, eles dois não interferiram no meu trabalho, foram muito sérios com relação a isso, né? Eu tenho que ser sincero aqui. Agora, com relação à experiência, foi assim. Então, eu assumi a Secretaria de Trabalho e Renda e fui lá, né, na Manuel Pedro Júnior, onde era a sede da secretaria. Aí era um prédio que tinha um convênio, a secretaria tinha um convênio com o governo federal para manter o prédio, que era manter o convênio, o aluguel do prédio, a manutenção, o gasto com material de escritório, tudo isso fazia parte do convênio, móveis, tudo isso. Só que quando eu entrei na secretaria, o convênio já estava sem repassar o dinheiro para nós, a secretaria, há um ano. Obviamente, o dono do imóvel já não recebia um ano. Quando eu cheguei, ele já foi me cobrar o aluguel. Ele estava igual o Chaves, né? É o seu Barriga. Aí ele foi cobrar o aluguel. Aí foi, olha, eu quero receber. Falou, eu vou para Brasília falar com o ministro, vou ver se eles pagam. E fui. Foi o prefeito, eu fui. O ministro falou que ia pagar, depois não pagou e entrou mais 3 ministros. Quando passou 1 ano e 4 meses, o dono do imóvel já queria, e nós não podíamos pagar com verba da prefeitura, porque o convênio é verba carimbada, só pode ser pago com a verba do convênio. Se, eventualmente, depois que encerrar o convênio, o proprietário não receber, ele entra com uma ação indenizatória contra a prefeitura, e aí os cofres públicos municipais, o Tesouro Municipal tem que pagar, mas isso só depois. E, na realidade, esse senhor ficou muito bravo. Aí eu falei para ele, olha, eu vou sair daqui. O senhor não se preocupe, eu vou entregar. Ele não acreditou. Ele vai entregar, mas você vai para onde? Não, eu vou procurar um imóvel para colocar aqui. E aí eu tinha um problema. Aí no Green Plaza, que é um shopping em frente à estação, nós tínhamos lá um andar que tinha alguns cursos, que era alugado, mas com recurso do Tesouro, que era 25 mil reais por mês. Aí eu cheguei para o dono do shopping e falei, olha, o senhor não tem um outro espaço? O shopping estava vazio. O senhor não tem um outro espaço aqui para alugar para nós? A gente está procurando para pôr... Ele falou assim, olha, eu tenho, mas é o mesmo valor. Eu falei, não dá, nessa condição nós não temos nem dinheiro para pagar isso. Né? Falei para ele.
Então eu vou tirar daqui também o espaço está aqui com o senhor. Ele falou, mas você vai pôr aonde? Eu falei, não sei, vou procurar. Comecei a procurar imóveis. E aí eu somei. Bom, eu tinha que procurar um imóvel de 25 mil, porque esse imóvel aí dos cursos era 25 mil, e esse era verba Tesouro Municipal. Eu ia usar esse aluguel para tentar alugar um prédio para pôr tudo. O outro aluguel eu achava alto. Sim. Já estava alugado há mais de 10 anos, o preço era 33 mil. Né? 33 com 25 dá 58. Conseguimos um prédio novo no centro de Mauá, do lado da prefeitura, novo, divisórias de drywall, portas de vidro, elevador panorâmico, que supriu tudo, as salas de aula, parte administrativa, atendimento ao pessoal que vai procurar emprego, tudo, por R$25 mil. Né? E fizemos a locação, a secretaria está lá até hoje, e conseguimos resolver. Mas aí a gente tinha outros problemas, né? Porque a prefeitura estava com muita dívida, a gente estava com dificuldade de conseguir comprar cortina e tal. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma secretaria linda, bonita, economizando mais de R$30 mil. Conseguimos. Ficou muito bacana, porque o segundo andar, ficou todos os cursos do segundo andar. Então a gente tinha curso lá de informática, corte de cabelo, desenho de construção civil, cabeleireiro e qual mais? Deixa eu ver. E manicure. Então ficou um andar escola, lindo, corte e costura também. O andar de cima era a parte administrativa e embaixo eram as fichas para o pessoal que vai buscar vaga de trabalho. Sim. E também da entrada seguro-desemprego e carteira de trabalho, confecção. Então ficou muito bom. Aí o que aconteceu? Aí chegou num momento que eu avaliei e falei assim, bom, tá esse imbróglio, entra a Átila, sai, entra a Dona Laide Damo, sai. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho pretensão de ser pré-candidato. Então eu havia tido 2 convites para trabalhar no jurídico de Ribeirão Pires, o Rato me convidou, e para trabalhar, o Rato é o presidente da Câmara de Ribeirão Pires. E o Claudinho Monteiro me convidou para trabalhar em Rio Grande da Serra. Aí eu pedi exoneração, fui lá, agradeci a Laide Damo, a prefeita Laide Damo, de ter permanecido comigo, né? Agradeci, e fui trabalhar com o presidente Claudinho Monteiro. Mas a minha experiência na Secretaria de Trabalho e Renda foi bacana, por quê? Porque a gente conseguiu fazer bastante, não com pouco, mas com nada, que a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E hoje você vai lá na secretaria, você acha que você está entrando num prédio ou do SESI, ou do Poupa Tempo. Não sei se você conhece lá, Leandro Amaral. Perfeito, ficou perfeito. Muito bonito o prédio, sabe? E com preço justo, né? Quer dizer... Com economia. Com economia. Acho que uma das grandes questões de Mauá, nos últimos tempos, que a gente se questionou é muito disso, né? Como é que Mauá, com pouco, vai conseguir fazer alguma coisa, né? Principalmente em áreas mais críticas, né? Saúde, por exemplo, o Nardini, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles ali da cidade, educação, como abrir escolas, como abrir vagas em creche, que são sempre necessárias, com pouco dinheiro. E você falou, por exemplo, da questão do polo petroquímico, que é muito importante rever essa questão com a Petrobras dos impostos, mas está na hora de Mauá também repensar, abrir as portas para outros tipos de empresa, repensar a sua vocação de algum modo, com o próprio ABC, repensar a vocação, pensando lá na frente, já que a indústria não está rendendo tanto como rendia antes, já está mudando para a indústria 4.0, está ficando tudo robotizado, ou seja, você tem menos pessoas trabalhando, e as pessoas que estão trabalhando hoje são muito mais especializadas. Chegou o momento de pensar lá na frente, pensar no futuro? Precisa. Até eu acho que Mauá tem que buscar um exemplo no Japão. O Japão, quando ele foi destruído na segunda Grande Guerra, ele começou a investir em educação. A cidade de Mauá, nós temos uma questão que a nossa mão de obra, uma grande parte da nossa mão de obra precisa de qualificação. E eu vivenciei isso porque eu era secretário de Trabalho e Renda, então eu sabia que as pessoas que buscavam secretaria, elas tinham pouca qualificação técnica. Então nós precisamos
pesadamente qualificar os munícipes da cidade de Mauá para eles poderem competir de igual para igual com os munícipes de outras cidades. Então nós temos que investir pesadamente em cursos técnicos na cidade de Mauá, fazer pesquisa de mercado para nós descobrirmos o que o mercado está precisando, para nós qualificarmos esses munícipes, não só qualificar, mas qualificar numa área que ele vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Sim. Então, o que acontece é isso. Agora, a questão da vocação industrial de Mauá vai ser uma questão, porque realmente é o que você falou, nós estamos vivendo aí uma grande perda de empresas no Grande ABC que estão indo para outras regiões. Então a gente precisa pensar, e pensar conjuntamente, talvez, no consórcio, qual seria a saída, né, para o Grande ABC com relação a essa questão. Né? Eu até pergunto isso na semana passada, por exemplo, no Tribunal de Contas, vendo ali uma das sessões, eles estavam avaliando as contas de Diadema. E a cidade tinha relatado que houve queda de arrecadação até pela crise econômica que vive o Brasil. Então, não tinha como... Não era uma culpa da cidade querer que... Ribeirão Pires é o mesmo problema. É o mesmo problema. E aí, o tribunal aceitou e um dos conselheiros até falou assim, eu acho que está na hora não só de Diadema e do ABC rever a sua vocação. Porque não dá mais para aceitar essa queda de arrecadação como vem tendo. De uma região... onde a indústria brasileira basicamente começou aqui e que hoje não sabe para onde vai. Gente, olha só, nós tivemos, quem imaginava que nós íamos perder a Ford, que a Ford iria embora. Há pouco tempo atrás a GM ameaçou de ir embora também. Então, é uma questão extremamente preocupante, é uma questão alarmante, né? A Ford é uma coisa impensável, né? A Ford sair do Grande ABC. Então, tem que ter mecanismos para manter questão, porque depois que sai é difícil você... mas vai vir Caoa, mas vai tentar... Eu sei, mas vai vir com a mesma pegada. Simbolismo, né? Com o mesmo simbolismo, com a mesma força. E além disso, até quando isso? Isso é para quando? Nós vivemos o hoje, né? Não o amanhã. A gente precisa do hoje. Então eu quero, aliás até, obviamente a gente... vai trabalhar nesse sentido, na busca de empresas, de retomada do crescimento econômico, mas vamos pegar pesado na qualificação profissional. E uma coisa que eu acho muito interessante também é você buscar algumas saídas do empreendedorismo. Né? Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico, eu ia fazer se eu permanecesse à frente da Secretaria de Trabalho e Renda. Já estava tentando fazer isso. Tem uma parte do Jardim Oratório, no final da rua Ailton Senna, tem uma área pública muito grande. Então a ideia seria ali construir o primeiro centro de tradições nordestinas da economia solidária. A economia solidária é um projeto dentro da Secretaria de Trabalho e Renda que pega aquele cidadão que está desempregado e incuba ele por 2 anos, podendo prorrogar por mais 2. Então nós vamos dar um curso para você de empreendedorismo, nesse período, para você aprender a ser um empreendedor. Nós vamos te dar lá um espaço, você vai poder comercializar, tem os critérios, são produtos naturais, produtos que você mesmo vai produzir, e aí você não vai pagar nada para ninguém, nenhum tipo de taxa, imposto, tributo, até você crescer. Quando você crescer, aí você sai da economia solidária, pode ser um pequeno empreendedor aí, montar uma sodier, né, começar a fazer bolo, algo do gênero, né, e deixar o espaço para outro. Então eu ia construir ali um centro de economia solidária nessa área, inclusive já tinha procurado o secretário de obras para tentar viabilizar isso ali, no Jardim Oratório, porque existe a área, é um lugar que existe, digamos assim, pessoas que estão necessitando de trabalhar e não têm trabalho, é uma concentração, um bairro com muitas pessoas sem emprego, e iam colocar essas pessoas para empreender. E é interessante, porque a cidade de Mauá é uma cidade que ela tem uma tradição, ela tem muitas pessoas que vieram do Nordeste, não só Mauá, Santo André, São Bernardo, e nós só temos um centro de tradições nordestinas em São Paulo. Então a ideia seria fazer lá uma opção de lazer e cultura, e fazer com que o pessoal da economia solidária ganhasse dinheiro.
empreender. E que teria público. Se você pegar o Teria centro público. de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, Isso. é impressionante o tanto de gente que passa por lá todos os Isso, finais então. de semana. E gerar emprego, né? Fazer as coisas funcionarem. Obviamente, ia continuar tentando trazer indústria, tentando trazer essas outras opções. Mas a gente tem que se preocupar bastante também com a questão da pessoa que precisa sobreviver hoje. Perfeito. Né? Rubinelli, rapidamente aqui, a gente está no finalzinho aqui, para tentar fazer um ping-pong aqui com os internautas. Márcia Ribeiro mandando um abraço, a Natália Rubinelli acompanhando, falando meu pai, essa é minha advogada preferida. Tá certo, falando que você é orgulho dela. Nanzão Granucci, o Renan precisa falar com vocês aí. Ó, é fácil entrar em contato conosco, viu, Renan? Aliás, Nanzão, estou chutando aqui, Renan. Mas tem o WhatsApp do Repórter Diário, 999275496, ok? Vanessa de Jesus também mandando um abraço, Ademar Amaral, Luiz Fernando Gordinho também falando que admira o trabalho do Wagner Rubinelli desde a vereança, Débora Vieira, quem mais aqui para não repetir? O Zé Simão, obrigado. Daniel do Amaral, Rubinelli, tem muita capacidade, tem muito a acrescentar ao povo de Mauá. Renato Baiano também destacando o ótimo trabalho. Renato, Christian Seixas, eu citei. Miro Mota sempre nos acompanhando, obrigado. Benedito de Lima, aliás, Miro Mota, veio no começo da transmissão, falamos da tua visita aqui, viu? Benedito de Lima também, obrigado. Lucide Souza Lima, Zé Simão. Bom, vamos lá. Como é que você avalia o governo da Laide Damo, Rubinelli? Eu avalio que é um governo que ela pegou num momento muito difícil, um momento de dificuldade. Qualquer cidadão que fosse ocupar o cargo que ela está ocupando ia ter muita dificuldade. Eu, como cidadão de Mauá, torço para que ela acerte o máximo possível e desejo boa sorte para que ela consiga fazer um governo bom, porque se ela não conseguir fazer um governo bom, será ruim para todos nós. Então eu desejo boa sorte para a prefeita Laide Damo e é um momento difícil. O Zé Simão sabe disso, né? Ele é uma pessoa muito politizada e que tanto a dona Laide Damo, quanto o Átila, quanto qualquer o Ney, se eventualmente fosse prefeito, quanto qualquer vereador, quanto qualquer outra pessoa, que até que venha assumir a prefeitura, vai estar vivendo um momento dificílimo. Mauá é o que eu falei, tem que começar a estudar tudo de novo, auditoria, começar do zero para ver se a gente consegue deslanchar. E da mesma forma, pergunta sobre a avaliação do trabalho do seu filho como vereador, quando foi líder do governo, e se você deu alguma dica, alguma sugestão, tendo em vista que foi 4 vezes vereador em Mauá. O Fernando, ele é uma pessoa que é apaixonada pelo Legislativo, ele gosta demais, trabalha muito, até falo para ele, Fernando, calma, né? Vai devagar, porque ele é de dia, é de noite, é de sábado, é de domingo, né? É toda hora e ele tem que ter também uma vida... Está nos acompanhando também, pode mandar um abraço. Ele tem que ter uma vida dele também e ele fica só trabalhando para o mandato. Falei, Fernando, tem uma hora que você tem que também descansar, cara, porque você tem que uma hora passear, tem que ter uma vida social. E ele é focado demais no mandato, né? E isso é bom. Dá pra perceber só na ordem do dia, se você pega da Câmara, tem 50, 60 projetos só dele, isso, né? então. Ali. Mas eu fico feliz, Fernando, né? Tem trabalhado bastante, uma pessoa muito boa. É claro que eu sou suspeito para falar, né? Mas tem feito um ótimo mandato e espero que continue assim, Fernando. Ó, ele já fazia a pergunta, inclusive aqui o Fernando, como fazer Mauá sair da crise, o Rubinelli falou aqui, e o que você acha do serviço realizado pela atual empresa de ônibus? Qual a sua proposta para o transporte público da cidade? Muito boa a sua pergunta. Foi o Fernando que fez? Fernando Rubinelli. Fernando, eu sempre defendi, desde o tempo que eu era vereador, que eu consegui fazer com que a Barão de Mauá pagasse ISS, foi uma vitória minha nos anos 90, que a Barão não pagava ISS, que é Imposto sobre Serviço. Desde essa época, Fernando, eu defendia que Mauá tinha que ter 2 empresas de transporte coletivo, que era um absurdo ter um monopólio. E durante um período curto, Mauá teve 2 empresas e voltou a ter um monopólio. Sou contra esse monopólio, acho que Mauá tem que ter 2 empresas de transporte público. É um absurdo uma cidade do tamanho de Mauá ter uma empresa só. Acho que nós temos que verificar quais são os critérios adotados na cobrança do ISS, como está sendo cobrado, porque o ISS é imposto sobre serviço. Como está sendo feito esse cálculo da cobrança do ISS para ver se está sendo cobrado de forma devida.
E tem que fazer um estudo, e a gente tinha que chamar aquele garoto que é muito bom, aquele jornalista, que é especialista. Adamo Bazani. O Adamo Bazani, para fazer um estudo, para verificar, ele com mais alguns técnicos, mesmo para verificar se o valor cobrado em Mauá, na passagem, é um valor justo. Se é o valor, porque o trajeto em Mauá ele é muito curto, se compararmos com outras cidades aqui da região. Então a gente tem que verificar se é justo esse valor que é cobrado ou se está sendo cobrado de forma exorbitante. Perfeito. E até para complementar, seria também o caso de, na próxima licitação de transportes, pensar em ter 2 lotes ao invés de um só para a cidade inteira? Porque aqui no ABC, basicamente, só Diadema tem algo do tipo. Diadema é muito, por exemplo, territorialmente é muito melhor que Mauá. As cidades que não tem são questionadas. O que acontece é o seguinte, infelizmente, parece que existem os barões do transporte. Tudo que é transporte é muito travado. Tanto é que até hoje não tiraram a empresa de transporte intermunicipal, que é uma empresa horrível, que é de propriedade do Baltazar. Os ônibus caem nos pedaços e ninguém tira essa empresa. Que até outro dia era foragido. Então, quer dizer, está aí a empresa que é intermunicipal, que pega Mauá, cruza Ribeirão, Mauá, Santo André, os ônibus quebram toda hora, e o governo do estado, que é competência do governo do estado, não mexe nessa empresa. Mauá, com certeza, Carlos, tem que ter 2 lotes, tem que ter 2 empresas. Não sei Santo André como que está. Santo André hoje tem quantas? Santo André são 2 lotes. Consórcio, né? Mas é porque como Vila Luzita sempre foi separado, né? E agora vai vir um novo para Vila Luzita, então acaba sendo separado mesmo. Acho que cidades como Santo André, Mauá tem que ter 2, Santo André tem que ter 2 ou 3, São Bernardo 3 ou 4. É a concorrência, porque é a concorrência que faz que haja qualidade na prestação do serviço. O Renato Baiano, como sugestão, falando Jardim Oratório tem área para um campo sintético, fica a sugestão. Antônio Carlos Soares, falando a dívida com certeza foi serviço prestado, o problema é compromisso em relação à saúde. Ele é conselheiro lá em Mauá, Antônio Carlos Soares, na área da saúde. O problema é compromisso das autoridades de tomar uma providência, tanto da fundação como as autoridades. William Waden, secretário de Mauá, nos acompanha, obrigado. Claudinho Monteiro, presidente da Câmara de Rio Grande, obrigado, presidente. Nalva Monteiro, Miro Mota, hoje no Face vi novamente uma reclamação de um conselheiro da saúde relatando 6º roubo em uma UBS no Jardim Oratório em poucos meses. Foi o Antônio Carlos Soares. Isso. Será que é difícil manter uma ronda mais eficiente e frequente nos prédios públicos? Da uma parte, não é difícil manter uma ronda, mas o sensacional é você colocar um monitoramento, pode até contratar a minha casa. Se eu entrar no celular aqui agora, eu vejo a minha casa. O preço é R$90 por mês. Eu vejo a garagem, eu vejo a entrada, eu vejo tudo no monitoramento. Você fazer uma licitação e colocar todos os equipamentos para serem monitorados, você evita, porque a viatura, o ladrão espera a viatura passar e rouba. Se tiver alarme e monitoramento, resolve. Então fica aqui como sugestão, né, que não só a cidade de Mauá, mas como todas as cidades, comecem a adotar o monitoramento eletrônico, cidade inteligente. Nós estamos em outro tempo agora. É a tecnologia a serviço do homem. São Bernardo de Santo André já tem o COI, né? Que já faz. E o Raul Veríssimo pegou o gancho e falou que, ainda na linha do transporte, se você abriria a caixa preta do transporte e faria a divulgação da planilha para justamente ver o preço ideal da tarifa. O Raul, você me conhece, você foi um grande comerciante na cidade de Mauá, no Jardim Zaira, e não tenha dúvida que eu faria. Aliás, nos anos 90, fazer essa discussão de transporte público não era tão tranquila como hoje. Não que hoje também não seja totalmente tranquila. Mas nos anos 90, quando eu comecei a cobrar a questão de ISS e tal, durante um grande tempo, eu usei colete à prova de bala, naquela época, né? E vai longe aqui, viu? Almiro Mota, já tramita no Congresso proposta de avaliação dos funcionários públicos. Não desempenha a função a contento, tem que ser exonerado. Olho na rua. Christian Seixas também dando sugestão, o Colégio Humberto de Campos, hoje está abandonado em Mauá. Seria viável para o município alojar algumas secretarias, pois seria uma maneira de enxugar os gastos com aluguéis. O Miro Mota ainda falando da desindustrialização. Aí vai longe aqui, né? O Fernando Rubinelli, a pergunta que a gente já fez. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Inês Rubinelli mandando abraço. A minha mãe está assistindo lá de Araras, gente. Um beijão, um abraço, mãe. De Araras. É de Araras? Ela mora em Araras. Que legal, que legal. Quando eu ganhei para vereador em 92, o meu pai e minha mãe falaram, filho, você ganhou, parabéns. Agora o pai e a mãe vai para o interior. Tá certo. Bom, é isso. Algum questionamento mais, Carlos Carvalho? Não, que a gente agora vai ter o resumo, a gente vai ter que fazer um resumão legal.
Rubinelli, rapidamente, obrigado pela gentileza da entrevista. Quem não acompanhou, assim que acabar, tem a chance de atualizar. Logo mais também vai estar a parte da entrevista na íntegra no canal do YouTube do Repórter Diário. Obrigado, à vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer muito o Repórter Diário, a TV aqui do Repórter Diário. Quero parabenizar o Carlos, quero parabenizar você, Leandro Amaral, vocês. Eu sou um cara que eu conheço vocês, eu acho que já vou entregar nossas idades. O Leandro Amaral deve estar fazendo uns 20 anos que eu conheço. Você, Carlos, está fazendo uns 10. E eu posso aqui atestar, sem demagogia, que eles não votam em Mauá, não é por causa de voto de ninguém aqui não, tá? Sem demagogia, que são dois profissionais muito sérios, competentes e que merecem todo o meu respeito e o respeito da cidade de Mauá. Vocês fazem um jornalismo ético, parabéns por isso. E quero também agradecer a Amanda, né, que a pessoa aqui que está atrás aqui de toda essa... Está nos bastidores. Dos bastidores aqui. E quero agradecer você, internauta, que nos assistiu. Quero mandar um beijo no coração de todos os meus amigos que também pacientemente assistiram, as pessoas. Quero mandar um abraço para o Fernando Rubinelli, para a Natália Rubinelli, para a Cássia Rubinelli, para o meu amigo Claudinho Monteiro que me assistiu, para a dona Inês lá em Araras, tá? Aqui eu fui muito... como que fala, né? Aquela questão, só faltou a Júlia e a Vitória, que são os cachorrinhos lá em casa. Aqui é a sessão Maguila, sessão abraços, né? Então tá. Mas muito obrigado, gente. Um forte abraço e obrigado pelo convite.